Bem-vindos ao Voltec. No vídeo de hoje a gente fala do iOS 18.3 na sua versão Beta 2. Acabou de sair, a gente já está fazendo alguns testes com ela. É a primeira vez que a Apple fica 3 semanas sem lançar o Beta desde que saiu o iOS 18, mas isso se deve aos feriados de Natal, de Ano Novo. Espero que vocês tenham tido uma ótima entrada de ano, assim como um Natal em família. E, antes de tudo, eu vou pedir para vocês aí se inscreverem no canal, que é muito importante para nós, já deixar o seu like e, se puder, hypar o vídeo, isso vai nos ajudar muito também. Mas, vamos ao que interessa. A primeira coisa que eu notei aqui no Beta 2 é que parece que ficou mais otimizado a parte das notificações. Aqui é o resumo, então vocês podem ver aqui que ele já tenta separar para a gente o que pode ser resumido daquilo que é alerta necessário para você ler. Isso daqui é do iOS 18. Se você tem o 18.0, 18.1, deve ter essa parte de notificação, que a partir do ponto 2 começa a ser controlado pelo Apple Intelligence, só que ele não consegue fazer tão bem porque a nossa notificação aqui está na língua portuguesa e o sistema operacional está em inglês para a gente poder utilizar o Apple Intelligence. A primeira grande reclamação que eu tive no 18.3 é quanto à parte de textos do Nota. O que acontecia? Eu estava utilizando Notas e, do nada, quando eu utilizava o Apple Intelligence constantemente, ele fechava. E eu vou fazer o teste com vocês agora. Então, vamos começar já a literalmente tentar levar o nosso Apple Intelligence com o ChatGPT à exaustão, que quando eu fazia 2, 3 questionamentos sobre o texto, ele acabava fechando o aplicativo. Às vezes eu conseguia salvar o que estava aqui dentro, às vezes não. Então, escreva um texto sobre o Apple Intelligence. Pedi para ele começar a criar. Lembrando que se você tem um iPhone, a partir do 15 Pro, você já tem acesso à parte do Apple Intelligence sem nenhum problema. Você pode colocar ele em inglês e fazer esses pedidos em português através da integração com o ChatGPT. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um done aqui e vou começar a pedir mais coisas sobre esse texto. Adicione sobre a concorrência com a Samsung. Eu lembro que às vezes já na primeira travava, e a gente vai testar aqui com vocês, literalmente com vocês assistindo, se travar, vocês vão ver se resolver ou não esse problema de API. Então agora eu vou não dar o done, tá? De sair. Eu vou simplesmente clicar aqui em mais coisas para ver se ele está travando ou não. E vocês podem ver que eu estou com 38% de bateria, só que também eu instalei o sistema operacional e isso consome bastante bateria também. Então ele continua fazendo, a ideia é que trave. Ele não travou, mas ele sumiu o texto. E aqui é o seguinte, quando eu saio do texto e retorno a ele, ele aparece as letras. Vamos ver se acontece isso. Opa, já apareceu. Então ele demorou um pouquinho mais para aparecer aqui o meu texto. E vou pedir de novo, mas ele não travou. Já é um grande feito, porque ele estava realmente travando. Opa, travou aqui, ó. Estava elogiando. E esse problema, pelo que a gente viu aqui, o Beta 2 não conseguiu resolver. Então, o primeiro problema, a gente já viu que não funcionou. Só que, como a gente geralmente faz, vamos tratar qual versão que a gente está lidando. Se houve também atualização de firmware do modem, vou mostrar para vocês. Então, como vocês podem ver, esse é o iOS 18.3, a versão é a 22D5040D. O que significa essa sopa de letras? Você tem que notar, principalmente, o último dígito que a gente tem do código de letra. Então, aqui nós temos a letra D, significa que ela está muito longe de ser uma versão acabada. Lembrando que quando a gente começar com a letra A, é sinal que ela está mais próximo da versão Golden, da versão Release Candidate. Então, na D, a gente vai ter aí bastante beta para trabalhar. O modem, como vocês estão vendo, é o 2.40.03, é a mesma versão do firmware do modem, ou seja, da Beta 1, que houve sim alteração no firmware do modem, não houve alterações que vão melhorar a conectividade com Wi-Fi e conectividade com a nossa rede LTE, que nós compramos com a Vivo, com a Claro, com a TIM. Então, aqui a gente tem aqui
o mesmo firmware do modem que tínhamos anteriormente. Um bug chato que a Apple corrigiu foi na calculadora. Então, muitas pessoas não perceberam que tinha esse bug. O que acontecia? Vamos supor, eu apertava 5 vezes 3 e dava igual a 15. Na versão do 18.0, 18.1, o bug não permitia que eu fizesse novas contas aqui. Agora eu posso, por exemplo, fazer operações repetidas. Então, 15, 45, que ele pega o resultado e faz a multiplicação pelo último número que eu fiz. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. 1 mais 6 é igual a 7. Se eu der igual, vai ser 7 mais 6. Se eu der um igual novamente, vai ser igual a 20. Burro. Igual a 19. Porque eu não estou somando 7. Se eu der igual novamente, mais 6. 19 mais 6. Agora vamos fazer a conta direitinho. E 25 mais 6 vai dar 31. E assim, 37. Agora vai somar 43. E assim por diante, 49. Muitas pessoas utilizam a calculadora desse modo. E no iOS 18.1, 18.0, eles tinham tirado essa função que é muito útil. Outro problema era um bug no Genmoji. O Genmoji é a ferramenta que nós geramos os nossos emoticons. E se eu não colocasse alguém personalizado, muitas vezes ele não funcionava. Então, me using baseball hat. Vamos ver se ele vai fazer. Ele não está conseguindo entender as informações que eram passadas, e aí agora ele trabalha um pouquinho melhor. E aí quando eu coloco me, podia ser I, né? Aí ele diz se eu quero me escolher ou escolher outra pessoa. Eu vou colocar para me escolher. Então vamos lá. Ele começou a fazer e me colocou aqui utilizando uma camisa de beisebol, ou boné de beisebol com a bola na mão, ou arremessando uma bola de beisebol, ou segurando uma bola de beisebol. Conforme eu vou girando, ele vai colocando novas funções. Então eu posso utilizar aqui uma foto minha, meu rosto, para fazer Genmojicons. Eu posso utilizar isso em qualquer texto. Eu posso enviar isso daqui pelo WhatsApp, por mensagem. Isso daqui fica dentro do teclado do iPhone. E aí eu posso colocar shirt green. Vamos ver se você consegue entender. Então aí ele me voltou agora com as imagens. Uma camiseta realmente verde, jogando uma bola, com uma jaqueta de beisebol, com o cap de beisebol, com uma camiseta diferente, verde e branco, com a jaqueta. Ele vai criando vários resultados aqui, alguns são parecidos, mas tudo que eu consigo gerar aqui eu posso depois adicionar e encaminhar para as outras pessoas. Isso daqui é um recurso muito utilizado para quem já aderiu ao iOS 18.2, desde que tem o Apple Intelligence. Então, acredito que o pessoal vai acabar utilizando bastante. A Apple corrigiu também o seu aplicativo Saúde, que muitas vezes eu tenho uma balança da Xiaomi, por exemplo, que eu me peso todo dia e ele calcula massa muscular, calcula gordura, calcula um monte de informações lá. E às vezes ele estava pedindo novamente essa autorização. Então, a Apple corrigiu essa API. Eu vou fazer provavelmente esse teste amanhã, mas pelo que eu vi o changelog deles, disseram que essa parte foi corrigida da API com o aplicativo Saúde. Outro ponto interessante é o seguinte: toda vez que a gente utiliza a parte de ferramenta generativa, o seu iPhone esquenta. Não é diferente aqui no iOS 18.3, no seu Beta 2. Ele esquentou razoavelmente bem, porque os dois exemplos que eu passei para vocês de IA generativa. Tirando a calculadora, essa sim não envolve a parte de inteligência artificial, então não é algo que consome muita bateria. Mas vamos fazer o teste de benchmark para a gente poder verificar se o desempenho dele melhorou ou piorou. O primeiro teste que a gente sempre roda é o de CPU, então vamos rodar ele aqui. Esses testes não substituem o uso da vida real, mas é uma forma de medição. Se você utilizar sempre esse teste, você consegue mensurar se o sistema operacional está diminuindo a performance do seu equipamento ou não, já que é sempre o mesmo aplicativo de teste que você está rodando. Já no dia a dia a gente não tem como fazer isso. Mas de todo modo é o seguinte: um iPhone 14 Pro, 15 Pro, 14, 13 Pro, esses iPhones não vão ter problema de desempenho durante um bom tempo ainda. O que muda é que a parte de Apple Intelligence somente poderá ser utilizada para os iPhones a partir da linha 15 Pro, mas
o uso do dia a dia, eu acredito que o iPhone 13 Pro ainda é mais do que o suficiente para conseguir trabalhar com ele. Terminado o teste, em single core ficou com 2.819 pontos e em multicore 6.940 pontos. Vamos comparar com o histórico, se diminuiu ou não a performance. Aqui a gente teve realmente uma queda do Beta 1 para o Beta 2. No Beta 1, a gente chegou no single core em 2.863. Agora caiu para 2.819, que é aproximadamente aí em torno de 2%. É algo considerável. E em multicore também caiu aproximadamente aí um pouco de 130 pontos, que é aproximadamente em torno de 1,5%. Não é uma queda tão grande, é razoável, mas se nós ainda compararmos com outras betas, até que, no geral, essa beta no desempenho é bem razoável. Vamos fazer a parte de GPU, que isso é interessante para você que joga com o seu iPhone, que para você também que edita vídeos por aqui, utiliza o CapCut, utiliza aplicativos de edição de vídeo. Terminado o teste, a parte de GPU a gente teve até um ganho. Então, tínhamos 27.970 pontos, na Beta 1 agora temos 28.371 pontos. E se a gente comparar o resultado, a gente vai ver que ele é o melhor resultado desde que nós temos esse iPhone e fazemos o teste. Então, a Apple, na versão do iOS 18.3 Beta 2, melhorou a parte de GPU com o sistema operacional. Espero que tenham gostado do vídeo, peço que se inscrevam no canal, deixe seu like, nos ajuda bastante e até o próximo vídeo, pessoal.